Pronto, então, mais uma vez, boa noite, né? Então, sempre com muita alegria que a gente se reúne aqui para compartilhar, né, todos os conhecimentos que a gente vem apreendendo, né, nessa nossa jornada. E, de maneira muito especial, nós vamos falar, né, do livro Céu e o Inferno, né, nesta noite. Então, eu vou colocar aqui a apresentação e aí a gente já vai dar início às nossas falas, tá bom? Só um minutinho, para todo mundo poder acompanhar. Então, vamos lá. Então, vamos dar início. Peraí. Isto. Acho que está dando para todo mundo ver, né? Então, o nosso estudo se inicia com o livro O Céu e o Inferno, né? Esse livro, ele compõe o Pentateuco da doutrina espírita, né? Então, é considerado um dos 5 livros, né, mais importantes, né? Se a gente parar para pensar dentro da doutrina, todos os outros livros, né, eles vêm, né, advém desses 5 livros básicos, né? Então, é um livro que às vezes a gente não pega muito para a gente poder fazer a leitura, então foi muito apropriado, né, a escolha dele, para que a gente pudesse absorver um pouco mais desses ensinamentos a respeito da doutrina, né? Então, ele compõe o Pentateuco, por isso que foi o motivo, né, o que nos motivou a estar fazendo o estudo dele, e a gente sempre vai trazer outras leituras de apoio, né, porque não tem como a gente desvincular. Então, basicamente, todos os outros livros da doutrina, eles nos auxiliam aí dentro desse processo, ok? E aqui uma apresentação breve sobre o roteiro de estudo, né, para que a gente entenda um pouco como é que é a estrutura desse livro, né? Então, a primeira parte dele, né, é composta aí por uma parte chamada de doutrina, né? Ele traz como doutrina. Então, nós vamos ter algumas temáticas interessantes, né? Ontem, na palestra de domingo, né, a gente teve a oportunidade de falar, a temática da palestra foi embasada também nessa leitura, né? E o que a gente vai se remeter, né? Esse livro, ele traz muitas considerações, principalmente a muitos dogmas aos quais a gente recebeu os ensinamentos, né? Então, eu até citei isso, muitos de nós, né, hoje, fazendo o estudo da doutrina, viemos de algum outro ensinamento ou algum outro aprendizado religioso, né? Então, esse livro, ele traz muitas explicações com muita lucidez sobre muitos desses dogmas, né? Então, ele vem falar do porvir e o nada, que nós vamos dar uma introdução hoje, o temor da morte, né? O céu, o inferno, o purgatório, né? Fala sobre a doutrina das penas eternas, que também é um dos dogmas que a gente tem, né, dentro desses nossos estudos, as penas futuras segundo o Espiritismo, tudo sobre os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e um pouco sobre a proibição de evocar os mortos, né? Então, a gente vai ter isso na nossa primeira parte. E ele tem uma segunda parte que ele chama de exemplos, né? Quando você vai dando uma olhada no livro, nessa segunda parte, inclusive, aqui são manifestações, né, de diversos irmãos, né, já no estado, em outros planos, e com várias histórias diferentes, né, de várias maneiras diferentes. Então, relatos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas,
criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e algumas expiações terrestres, né? Demonstrando de uma maneira muito clara e também muito lúcida aquilo que vem do outro lado, né? Então, é uma comprovação, né, de tudo aquilo que a doutrina prega em relação à reencarnação, né? Então, ele traz aí uns ensinamentos muito interessantes, ok? Então, vamos dar início. Então, é importante, né, a gente ressaltar, né, que o livro Céu e Inferno, ele compõe, né, o Pentateuco da doutrina espírita. Foi lançado em 1865, então ele vem depois do Livro dos Espíritos e depois do Livro dos Médiuns, né? E é um livro que no seu codinome, né, ele traz como o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Né? Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, né? De trazer essa questão da justiça de Deus, né? Traduzida no livro. Então, de uma maneira muito clara e muito tranquila, né? Sobre como tudo acontece, né? Então, isso é importante a gente ressaltar. Dando continuidade, né, tem também no próprio livro, traz essa citação, né, que diz: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva, né? Então, mais uma vez, ressaltando para nós sobre o tanto, sobre como é tão grande a bondade de Deus para com a gente, né? Então, traz o juramento do próprio Senhor que ele não deseja a morte, né? Mas apenas a conversão, né? E demonstrando mais uma vez que existem várias oportunidades para que a pessoa ela possa retomar esse percurso correto, né? Retomar o percurso de amor. Então, a gratidão que nós temos, né, dessa oportunidade de entender que nós temos, não é uma jornada de um momento único, mas um momento onde a gente pode refazer, né, a nossa caminhada, se assim for nosso desejo, né, de buscar esse melhoramento, né? Então, ainda sempre dá tempo quando você resolve caminhar pelo caminho de Deus, né? Então, eu achei bem interessante e pertinente a gente colocar essa citação, tá? E aí, como eu tinha colocado, né, o livro Céu ou Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que tipo de abordagem que ele vai fazer para nós, né? Então, ele vai trazer um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, né? Considerando coisas sobre as penalidades e as recompensas futuras, né? Muitas vezes com a nossa forma pequena de enxergar as coisas, ou às vezes até com a consciência pesada por, às vezes, não agir sempre da maneira correta, a gente sempre imagina a ideia de pena, né, de sofrimento. Quando será pena e sofrimento se a nossa passagem aqui, né, for recheada desse tipo de atuação. Mas que a gente pode ter, sim, recompensas, né, em virtude também dos nossos acertos, né? Vai falar sobre a questão dos anjos e dos demônios, né? Nós falamos um pouco sobre isso ontem também, sobre as penas, e vem seguido de numerosos exemplos acerca dessa situação real da alma, né, durante e depois da morte. E o que é importante, isso é uma das coisas que a gente sempre vem relatando e, né, vem observando durante esses estudos, é que o estado de consciência, né, quando não estamos encarnados, é um estado de consciência muito mais amplo, né, então a gente reconhece melhor, né, os nossos atos, assim, não tão corretos, né? E eles são muito importantes para essa regeneração, né? Então, é outra maturidade, é outro olhar que a gente tem quando não está mais aqui, né? Materializados, encarnados, no caso, ok? Então, dando continuidade aqui, eu vou só trocar aqui a apresentação
um minutinho. E vamos para o início dele de fato. Com as considerações do primeiro capítulo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai, né, dar, então, essa introdução sobre esse porvir e o nada, né? Então, só para a gente poder ressaltar. Então, o que a gente tem, né, para absorver? Que é fato, né? Eu ia até colocar isso aqui, que contra fatos a gente não tem nem como argumentar. Então, todos nós, enquanto encarnados, né, como assim estamos, vivemos, pensamos e operamos, né? Operamos no sentido de agirmos, né, e de executarmos tudo aquilo que é referente à nossa vida, né, pelo fato de estarmos aqui. E isso é positivo, né? E que morremos não é menos certo, né? Então, quer dizer, é fato que se estamos vivos, em um determinado momento, isso vai se encerrar e a gente vai partir para uma outra jornada, né? Hoje a gente já reconhece essa situação. E, como a gente colocou, né, deixando a Terra, né, para onde é que a gente vai? Né? Então, essa é uma das grandes incógnitas, né, que permeiam a nossa vivência, né? Inclusive, para muitas pessoas é um sentimento de muita angústia, né, de muito sofrimento. Às vezes a pessoa sofre até por antecipação, né, por ter medo do que é que viria depois, né? O que é que me espera, o que é que me aguarda depois que eu morrer, né? Que eu deixar a Terra. E eu trouxe até essa imagem, já que a gente vai falar muito aqui sobre a questão dos dogmas, né? A gente vai descortinar algumas verdades, né? Essa imagem seria uma imagem tradicional, né, de como é que a gente enxergaria esse depois, né? Então, ali, a gente sempre vê essa dualidade, né? Um caminho da vida, que aí tem um lado que vai o caminho que vai para o céu, aí a gente tem uma vida eterna, né, lá no céu, tudo brilhante, bonitinho, e também um caminho da destruição, que é o que a gente chamaria do inferno, né, já muito, muito ruim, como não fosse desejável. E se a gente olhar, né, a gente sempre fala no sentido de pena e de punição, se a gente observar os caminhos, a gente está vendo que o caminho que leva para o céu tem lá pouquinhas pessoas, né? Uns 3 ali contando. E uma grande multidão caminhando, né, para esse precipício aí, onde a gente chegaria nesse outro mundo, nessa outra visão, né? Então, é assim que sempre foi construído essa ideia, né, de o que vai acontecer depois que nós deixarmos a Terra. Né? E aí é em cima do que a gente vai começar a fazer as nossas reflexões, né? O que a gente vai ser após a morte, né? Realmente existe essa morte, né? Estaremos numa situação melhor ou numa situação pior, né? Para qual daqueles caminhos nós estaríamos indo? Existiremos ou não, né? Ser ou não ser, como se diz, eis a questão, né? Então, todas essas dúvidas, elas fazem parte, né, de perguntas que nós mesmos faríamos, né, em relação a essa continuidade. O que é que vem depois? E aí Kardec, né, de maneira muito sábia, coloca, né, para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada, viveremos eternamente ou tudo vai se aniquilar de vez? É uma tese essa que se impõe, né? Então, às vezes, a gente, na nossa insegurança, ou até mesmo na nossa falta de conhecimento, né, de buscar esse esclarecimento, essa dúvida ela seria uma dúvida muito comum, né, e muito aceitável. Mas, por que a gente fala a questão do conhecimento, né? Porque para que a gente entenda que necessariamente o que nos é encaminhado nesse porvir,
né? Ele está muito relacionado com aquilo que nós fazemos enquanto podemos ter a ação, né? No slide lá anterior, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, só para a gente refletir, fala que vivemos, pensamos e operamos. Então, quer dizer, nós passamos o nosso tempo, né? Temos a condição de pensar na nossa jornada e agimos sobre isso. Só que a gente não se lembra, ou às vezes não quer colocar a responsabilidade de que o que se encaminha pela lógica e por questão de justiça, como a gente falou lá no início, é apenas uma continuidade daquilo que um dia a gente iniciou, né? E a gente vai pensar sempre como se fossem fatores isolados, por isso que às vezes a gente não pensa. Será se eu fizesse o link, né? Neste momento aqui, vou para o céu ou vou para o inferno dentro daquele quadro, né? Tudo depende do que eu estou fazendo nessa antecedência, né? Então, é consequência de uma coisa, ação e reação, né? Então, quando a gente para a gente poder raciocinar dessa maneira, né, friamente, aí a gente começa a enxergar qual que é o nosso papel dentro dessa jornada, né? Então, retornando aqui, dando continuidade, a gente sempre estamos numa jornada, como cada um de nós aqui, né? E todos experimentam a necessidade de viver, de gozar a vida, de amar e ser feliz. Quer dizer, estamos todos aqui naquele operamos, né? Em busca de alguma coisa. Eu até coloquei aqui algumas imagens para poder simbolizar um pouco tudo isso que a gente vai falar, né? Todo mundo aqui já deve ter brincado com aquele joguinho, o jogo da vida, né? No jogo da vida, você senta lá no carrinho e vão acontecendo com você várias coisas, e aí você se casa, e uns têm filhos, aí um compra uma casa, e depois você perde a sua casa, ou fica a pé, enfim, mostrando uma jornada que é construída durante um percurso, né? E uma outra simbologia, e todos nós, né, desde pequenos, a gente vai idealizando aquilo que a gente quer para a vida da gente, né? Aí eu vou trabalhar, aliás, primeiro eu vou estudar, né? Aí eu vou trabalhar, vou procurar um trabalho sólido, né, para que eu possa construir também os meus sonhos, né, realizar as minhas vontades, né, adquirir uma casa, né, ter um pouco de conforto, construir uma família. Então, cada um, né, dentro dessas pretensões, né? E tudo isso faz parte dessa nossa jornada de evolução, né? E sempre buscando o quê, né? A gente até fala que é como se fosse assim, o caminho da felicidade, ou em busca da felicidade, né? E a própria doutrina, ela vem nos trazer, né, e nos esclarecer que a gente tem que não ter esse pensamento de ir em busca da felicidade, como se a felicidade fosse um lugar, fosse um objetivo lá para a gente poder chegar. E pelo contrário, mas de viver todos esses processos e toda essa evolução da melhor maneira possível, né? Aprendendo até mesmo com os erros, com as dificuldades, com tudo aquilo que é colocado, né? Que é a única maneira de nós comprovarmos que estamos aprendendo aquilo que viemos para a gente poder aprender, né? Então, cada um de nós, né, de maneira individual e encontrando com outros irmãos dentro dessa jornada, experimentamos essa necessidade de viver, né? A gente vem estudando isso também no livro dos médiuns, no estudo de quinta-feira, que diz que o único mecanismo que nós temos para a nossa evolução é enquanto estamos passando pela encarnação, né? E não tem outro mecanismo, é aqui mesmo que nós vamos depurar tudo aquilo que precisamos, demonstrar que nós realmente estamos querendo passar de fase, né? Então, temos essa necessidade de vivenciar, né? De experimentar as coisas, né? E também nessa busca de sempre amar e de ser feliz. Sabemos que cada um de nós, teremos as nossas dificuldades, né? Teremos os nossos vícios,
E são todos esses percalços que vão ser colocados para cada um de nós, para que nós possamos demonstrar a nossa maturidade em cada uma dessas coisas, né? Então, isso daqui faz parte da vivência de cada um. E aí é que vai ficar a pergunta, né? Para que nós possamos dar continuidade na próxima semana. Haverá algo de mais desesperador do que o pensamento da destruição absoluta? No sentido, né? Vivemos uma vida inteira, construímos, corremos atrás, idealizamos, né? E aí, de repente, acabou tudo, né? Por que que será que eu busquei estudar tanto, ou me desenvolver tanto, e assim sucessivamente? Né? Então, é sobre esses detalhes, né, que traz para a gente poder refletir. Né? Às vezes a gente pensar assim, nossa, mas eu procurei me capacitar tanto para depois chegar ali e já terminar, né? Às vezes a gente vê até outras jornadas de outros irmãos que, de maneira às vezes muito repentina, né, nos deixaram e foram caminhar, né, em outros momentos, né, em outras jornadas. Então, de nada toda essa evolução ela serviria, né? Então, de que adiantaria todo o nosso esforço, né? Sofrimento das nossas paixões, às vezes até a fadiga, né, dentro dos nossos trabalhos, né, o nosso devotamento a essa procura por esse progresso, por essa evolução, né, se a gente tivesse o pensamento de que amanhã pode ser que isso não sirva para mais nada, porque não estaríamos mais aqui, né, então, esse tipo de pensamento nos levaria a quê? A pensar apenas na vivência atual, né? Sem nos preocuparmos com essa bagagem que nós vamos levar nas nossas próximas oportunidades. Então, a gente teria um pensamento estanque, né? E aí pode ser que a gente não se preocuparia minimamente com a nossa conduta, não nos preocuparíamos, né, com o que realmente vamos levar de bagagem na nossa bagagem espiritual, tá? Então, fica aqui, né, uma pausazinha sobre essas questões, né? Tanta evolução, tanto crescimento, né? Então, vai ter um motivo de por que nós nos desdobramos, né? Nos desdobramos no sentido de nós nos esforçamos para poder dar continuidade neste processo, ok? Então, hoje a gente vai parar por aqui, né? Para a gente poder dar continuidade na próxima semana. Então, já fica aí a